Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas notícias que saíram nessa semana sobre os direitos dos povos originários do Brasil, que alguns ainda chamam de indígenas, e como você ainda tenta tirar o direito dessas pessoas e como isso se relaciona com a linguagem. E eu vou trazer aqui alguns casos emblemáticos do que significa, então, a luta de resistência cultural por meio da linguagem por parte desses povos originários do nosso continente, do nosso território hoje chamado de Brasil. Como vocês podem ver, então, essa situação de discriminação em relação aos povos originários aconteceu em Campinas, no estado de São Paulo, durante um evento promovido pela Unicamp, pela universidade, pela maior universidade da cidade, em que se divulgava ali conteúdos de filosofia para os estudantes de filosofia da região. E durante uma sessão da exposição do Grupo de Estudos de Filosofia Indígena, então, um aluno aqui foi autor de falas bem complicadas, na verdade complicadas não, falas que são de cunho de fato racista e também por discriminação contra os povos originários, a sua cultura e a sua língua. Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui. Dia criou bomba nuclear, criou uma série de coisas aí para ele poder se estabelecer como dominante, então a gente tem que se adequar, não tem essa. Eu acho que o indígena, isso do meu ponto de vista, eu acho que ele tem que tirar aquela tanga dele lá, certo? Estudar a nossa língua, em vez de ficar falando essa língua aí dele, e detalhe, a maioria das pessoas não estão interessadas em aprender Tupi-Guarani, nem língua deles. Senhor, o que você está falando é violento. E essa é uma gravação de um momento, e um dos poucos momentos que é filmada esse tipo de discriminação e ataque violento aos povos do nosso continente, que foram já massacrados durante séculos e que ainda hoje sofrem uma resistência de pessoas que ainda acham que seus direitos não valem nada. Pra gente começar a comentar esse tipo de fala, eu vou mostrar aqui a transcrição do que ele disse, porque eu sei que é difícil ouvir, o áudio não tá muito bom, mas a gente consegue então analisar detalhe a detalhe do que significa essa fala e qual é o pensamento que está representado nesse tipo de discurso. Como vocês podem ver, ele diz o seguinte: eu acho que índio, mas isso no ponto de vista dele, tem que tirar aquela tanga e estudar a nossa língua em vez de ficar falando essa língua que ninguém entende. A maioria das pessoas não estão interessadas em aprender Tupi-Guarani nem língua nenhuma deles. E aqui, é claro, a gente não vai comentar a falta de concordância entre maioria e o verbo estar, mas a gente vai comentar, sim, o conteúdo discriminatório que está nessa fala. Quando ele diz, por exemplo, que o índio tem que tirar aquela tanga dele, o problema já começa na perspectiva, primeiro, do que significa o elemento, o adorno de roupa para aquela cultura específica. Ou seja, uma das bases do racismo é pensar que uma etnia, uma raça, como você queira colocar, tem uma superioridade intrínseca a outras etnias. E nesse caso, a gente consegue ver a materialização da superioridade de uma suposta etnia brasileira, que eu teria até muitas dúvidas de como ele definiria essa suposta etnia brasileira, que é tão superior aí à dos povos originários que mantiveram, por exemplo, seu complexo genético por estarem ainda em comunidades mais fechadas. Eu gostaria muito de saber como que ele definiria, então, essa superioridade, que ele diz até que é o homem ocidental que desenvolveu tecnologias e tudo mais. Como que nós enquadraríamos essa tal ocidentalidade ou esse ocidentalismo num país como o nosso, que teve influências durante todo o processo colonialista, que explorou, matou muita gente, tanto no continente africano quanto no continente americano, e miscigenou essas pessoas, como que ele definiria então essa tal pureza do homem ocidental? O que significaria esse tal homem ocidental? Mas para além dessa problematização, a gente consegue perceber que esse tirar a tanga, primeiro, reduz a estereótipos bem racistas sobre o que é uma comunidade de povos originários do nosso continente. Além de reduzir a estereótipos, a complexidade étnica que nós temos de diversos povos indígenas nativos de diversas partes do Brasil e do continente sul-americano como um todo, ele ainda diz que ele ainda menospreza ou põe essa ideia do racismo que nós trabalhamos anteriormente de superioridade étnica para poder desprezar esses símbolos que representam as culturas por meio, por exemplo, das roupas que vestem, de como adornam a sua cara, como esses elementos estão relacionados não só à sua cultura e à forma de existir, mas também aos territórios que ocupam. Então, por exemplo, indígenas, ou como povos originários, como a gente prefere chamar, de regiões ao norte, por exemplo, tem outras formas, outras indumentárias que são mais apropriadas ao seu ambiente. Agora, num ambiente de Mata Atlântica, de floresta amazônica, de alta densidade de vegetação, é muito mais provável que pessoas nativas daquele ambiente, para poder executar as ações que são necessárias
para sua sobrevivência, como caça, como a coleta, como o cultivo, com a pesca, eles usem roupas que sejam apropriadas à sua realidade. E muitas vezes nem era preciso essa roupa que tapa as suas vergonhas, como, por exemplo, os portugueses viam quando encontraram pela primeira vez esses povos aqui no nosso continente. E a ideia de que usar isso como um símbolo de desprezo, como é colocado nessa fala aqui, só representa ainda mais esse papel de subordinação que essas culturas que estavam presentes aqui no nosso continente, antes mesmo da chegada de portugueses, dos ocidentais, como ele coloca aqui, ainda sofrem nos dias de hoje. E antes da gente abordar a questão linguística, que eu acho interessante começar também a pincelar esse tipo de assunto quando a gente fala sobre línguas de povos originários, o português, a sua relação aqui no país, eu queria primeiro mostrar para vocês, para quem acha que ainda esses discursos são falas isoladas, de pessoas que não representam a força política ou o movimento político que de fato vai reger essas relações entre os povos originários e a população não indígena, como se coloca na Constituição, por exemplo. Eu quero mostrar para vocês o reflexo disso em uma matéria que saiu também há pouco tempo, mostrando como o que aconteceu no município de José Boatê, que é em Santa Catarina, no sul do país, em relação à obrigação ou institucionalização da língua portuguesa como língua oficial quando se trata, por exemplo, de serviços públicos. Dê uma olhada nessa matéria. Após impasse, decreto determina que português como língua oficial em cidade com população 25% indígena. E esse decreto, o que propunha isso, foi revogado porque, é claro, a gente sabe que isso entra em conflito direto com o que a nossa Constituição mesmo propõe, além de eu achar absurdamente imoral, e a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas então, nesse município se propunha a institucionalização do português como a única forma, ou como a forma oficial de comunicação em serviços públicos, por exemplo. E a gente sabe que, de acordo com a Constituição, há duas línguas oficiais somente no país, que é o português brasileiro e a Libras, que é a língua de sinais brasileira. Mas, além disso, também há no documento legal, que rege as leis do país, o reconhecimento de uma legislação especial para a população indígena que tem a sua cultura, o seu território e as suas línguas também. Não como línguas oficiais do país, mas como uma língua que deve ser respeitada em uma região em que há a presença desses povos. Então, por exemplo, olha só, o que esse tipo de situação pode gerar na vida prática das pessoas que habitam esse município aqui. No caso de 25% das pessoas, pelo menos, que se declaram como indígenas nesse município. Isso pode dificultar o acesso a serviços da prefeitura por parte dessas pessoas cuja primeira língua não seja o português. Portanto, aqui nós estamos falando de a cidadania, de acesso a serviços que podem salvar a vida dessas pessoas e garantir os seus direitos básicos. Se eu não tenho como recorrer à máquina pública, ao instituto público, ao órgão público para poder exigir os meus direitos ou fazer valer alguma lei que não está sendo posta em prática, porque eu não consigo me comunicar diretamente com essas pessoas, então eu não consigo nem exercer o que se chama então a cidadania, ou exigir pelo menos a cidadania, e aí o que acontece com isso é então a condenação desses povos a uma marginalização ainda maior, além de todo o aparato legal que já teria para defender essas pessoas, como por exemplo a marcação de territórios indígenas, que já sabemos que é bem falha. Ainda aqui na matéria, exemplifica ainda mais na prática como funciona essa questão do acesso aos serviços públicos. Veja bem, os atendimentos a famílias originárias, dos povos originários nativos do nosso território, em vulnerabilidade estavam sendo feitos nas línguas maternas, mas não poderiam mais acontecer nesse idioma, conforme o decreto. Portanto, esse tipo de decreto seria um crime contra o acesso aos direitos básicos dessa população, que também tem direito à educação, que também tem direito à saúde, e muitas pessoas às vezes confundem os direitos à saúde, por exemplo, como um certo grau de preconceito e estereótipo em relação a essas comunidades, dizendo que, por exemplo, por eles não estarem plenamente abrangidos pela cultura do que se entende como o Brasil, eles não deveriam também ter acesso ao sistema de saúde, ao sistema de educação. Isso é uma premissa muito ignorante de condenação à marginalização desses povos, ou seja, se
domina o espaço, tira esses povos do espaço e os coloca em lugares restritos, né, de populações que, por exemplo, não tem muitas populações aqui do continente do Brasil, por exemplo, do continente sul-americano, não eram povos fixos, eram povos que andavam, caminhavam pelos espaços de acordo com a disponibilidade de recursos. Então, quando se restringe, por exemplo, a um território chamado de demarcação de terra indígena, por exemplo, você também ainda está afetando já de forma direta a sobrevivência, a forma de vida dessas pessoas. E ainda, além de delimitar isso, diz que essas pessoas não têm direito a acesso à educação e acesso à saúde, sendo que muitas das doenças também são trazidas pela população que imigrou para cá e se estabeleceu aqui, como essa mistura entre europeus e nativos e etnias africanas também. E além dessas doenças também afetarem essas pessoas, se nós temos um sistema de saúde capaz de atendê-los, eles são cidadãos também do país, apesar de terem um estatuto diferenciado, porque tem que ser respeitado a sua condição cultural, mas não é negligenciado, marginalizado, como algumas pessoas pretendem, como esse decreto, por exemplo, pretende. E aqui eu queria também exemplificar com uma foto para mostrar para vocês esse tal do Vale do Itajaí com o município de José Boatê aqui nessa região, que tem esse 25% da população autodeclarada como indígena e que deixaria, por exemplo, de ter acesso aos recursos básicos, já que não poderiam ser assistidos, não poderiam ter assistência, por exemplo, do serviço público na sua língua materna, que não é o português. E aí, a gente entra naquele caso da diglossia, do bilinguismo, que eu já vou comentar. Mas antes eu queria primeiro mostrar para vocês como que funciona a questão linguística no país, fora do que nós entendemos como português brasileiro e das libras, da língua de sinais também. Então, para quem não está muito familiarizado com esse tipo de nomenclatura, eu achei um esquema bem didático, achei bem interessante para a gente perceber como funcionam as línguas, né? Basicamente, nós temos um tronco linguístico e as famílias que saem desse tronco linguístico, e a partir daí nós formamos as línguas. Então, para vocês verem, o tronco linguístico indo-europeu é o tronco linguístico que deu origem às famílias latina, celta, eslava, germânica, e a partir de cada família também saíram as línguas. Então, dentro da família germânica, nós temos inglês, holandês, alemão, latina, como nós estamos familiarizados, é o espanhol, o francês, o catalão, o romeno, etc. E celta vem o bretão, o irlandês, o gaulês, e a eslava são aquelas línguas famosas por estarem localizadas no leste europeu, né? Que é o russo, o polonês, o tcheco, etc. Eu queria mostrar para vocês, então, como funciona esses troncos linguísticos no país, porque muitas vezes a gente acaba reduzindo, por ignorância mesmo, os troncos linguísticos, a diversidade étnica do nosso país, que na época, segundo algumas pesquisas, vou deixar aqui embaixo linkado algumas referências para vocês, segundo pesquisas, na altura em que os portugueses chegaram ao continente, havia em torno de 700 línguas e as etnias eram mais ou menos por aí também, em torno de 700 etnias também diferentes no continente todo. Então imagine reduzir tudo isso à língua indígena ou ao tupi-guarani. É claro que é um reducionismo por ignorância nossa, por falta de ensino e de aproximação dessas culturas que nós temos durante o ensino básico no país. Então, como vocês podem ver, aqui eu vou mostrar dois grandes troncos, que são os troncos tupi e o tronco macro-G. Como eu disse, como nós vimos ali em cima, o tronco dá origem às famílias de língua. E uma dessas famílias, o tronco tupi, é o famoso tupi-guarani, que muita gente fala por aí. Mas olha só como tem outras famílias dentro do mesmo tronco linguístico chamado tupi. Então não dá para reduzir o tupi a uma só família, a uma língua, muito menos ainda. Porque olha só, dentro da família tupi-guarani, olha a quantidade de línguas e dialetos que vão aparecendo como ramificação de tudo isso. E para quem acha que isso é um exagero, meu Deus, não é possível que tenha tudo isso, basta pensar na ramificação, por exemplo, que nós temos de línguas e famílias do indo-europeu. É o mesmo processo, só que num continente com um espaço maior e com uma variedade étnica também muito grande. E agora, indo para o tronco macro-G, que é um outro tronco linguístico, nós temos outras famílias linguísticas. A mais famosa é a família G, né, que também ajuda que dá o nome a esse tronco linguístico, e as línguas que vêm desse tronco linguístico e seus dialetos, conforme as suas regiões, conforme as variedades regionais de cada lugar e dos povos que ocupam esses lugares também. E aqui também tem outras famílias, já são mais difíceis de ser agrupadas. Lembrando, esse tipo de agrupamento, ele é feito com o que nós temos de informação, apesar de muita coisa se ter perdido. A gente perdeu muitas dessas informações porque a maior parte dessas línguas tem o que nós chamamos de tradição oral. Então, se você acaba com as pessoas, você mata a língua junto com elas. Até porque essa forma de escrita como registro e vamos dizer assim, forma de permanência da língua, é uma forma europeia de pensar línguas, né? Ou seja,
não há uma forma só de pensar o registro ou o prolongamento de tradições e existências culturais que não seja por meio de documentos escritos. Só que como nós fomos colonizados por potências europeias que tinham essa ideia de história ou de tradição, de cultura por meio da linguagem escrita, nós chamamos são culturas grafocêntricas, né, que tem a escrita como centro da sua cultura, então nós acabamos adotando isso e menosprezando, por exemplo, as línguas que têm como cultura como forma de transmissão de cultura, a língua oral, sem ser escrita. Então, nós perdemos, de fato, uma riqueza, uma infinidade de línguas e culturas que jamais vão existir de novo, porque as pessoas foram mortas ou até se mataram, tendo em vista o futuro não promissor da escravatura e da catequização forçada, em muitos casos, desses povos originários do continente. E para vocês terem uma ideia da complexidade da formação do que nós chamamos de português brasileiro, ou de Brasil no geral, havia o que nós chamamos de línguas gerais no país. Ou seja, havia as duas grandes, né? A língua geral paulista e a língua geral amazônica, que são línguas que são formadas a partir da miscigenação ou da junção de elementos culturais do português e das línguas tupi, por exemplo, do tronco linguístico tupi, como tupi-guarani, a família do tupi-guarani, entre outros. Além também de em regiões de fronteira, lembrando que a Espanha também estava tentando ocupar esse território, ela ainda tem um ponto de contato com o espanhol, com o castelhano também. Então ainda há mais um ponto, mais uma camada de miscigenação de contato linguístico que acontece aqui. E para a gente poder ter uma dimensão maior de onde esses troncos linguísticos e onde essas línguas, famílias de línguas estão localizados no país, eu tenho aqui alguns mapas para a gente poder perceber como que funcionava o esquema linguístico no Brasil e no continente sul-americano como um todo. Então vocês podem ver os tupis, olha só, tupis e guaranis, e é por isso que a gente usa o nome desse tronco como tupi-guarani, por conta desse intenso contato e troca entre essas famílias de línguas, né? Vocês podem ver, eles ocupam bem a margem costeira, e no meio centro aqui a gente tem Ig, por exemplo, aqui nós temos os aruaques e todas as outras culturas, etnias e línguas que estavam por aqui também. E eu vou trazer um mapa que mostra de outra forma, aqui, isso que eu queria mostrar, a presença indígena da costa do Brasil, por exemplo, que foi foram os pontos principais de colonização e que começaram as principais cidades do país. Então, desde o Nordeste, desde o Norte até o Sul do país, a maior parte das cidades, como é via de regra em quase toda a ex-colônia de europeu, começou a ocupação e a formação dessas grandes cidades começa na costa, porque era o que precisava, ou seja, ter um grande porto para fazer a exportação desses materiais, porque aqui a ideia era explorar, não desenvolver um lugar, pensar no desenvolvimento humano naquele lugar, mas era explorar os recursos o máximo que pudesse. Então, quanto mais perto da costa, que também é um ponto de chegada, mais fácil ficaria, então, mandar embora esses recursos do território. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, os Tupinambá, que foram um grande ponto de contato entre os portugueses e outros povos indígenas, formaram diversos dialetos ou formas de falar, ou até palavras que hoje nós temos presente no português brasileiro, né? E aqui também mais um mapa mostrando um pouco da ocupação indígena dentro do território brasileiro. Claro, é difícil às vezes precisar alguns limites aqui, como nós sabemos que culturas e línguas, elas são contínuas, elas não são como nós imaginamos às vezes as fronteiras de país, como por exemplo, a fronteira entre Brasil e Venezuela, Brasil e Colômbia. Essas fronteiras, elas são muito, muito mais tênues, elas acontecem muito mais na teoria do que na prática, porque o que nós vemos ali é que aqueles pontos de contato entre culturas, nós temos uma forma meio mista que vai caminhando para um lado ou para um outro, dependendo para onde você olha, né? Então, indo aqui pro lado também, queria mostrar para vocês o que significa, porque aqui nesse decreto que se tentou passar nesse município de Santa Catarina, dizendo que era respaldado na Constituição, que tem como língua oficial o português, eu quero mostrar também que há um respaldo muito claro na Constituição em relação ao que nós entendemos como direitos indígenas, né? Então eu quero mostrar para vocês alguns trechinhos aqui, claro, esse documento está acessível para vocês, do MEC, do Governo do Brasil, vocês podem acessar qualquer lugar. E como eu quero mostrar algumas sessões para vocês exemplificando como é inconstitucional e, além de ser um crime, esse tipo de proposta que pretende acabar com o acesso dos indígenas, dos povos originários, aos seus direitos básicos. Olha só, em relação à cultura desses povos, o Estado garantirá a todos
pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. O que é cultura? Né? Tudo é cultura. Vai ser a tradição, vai ser a língua, e como a língua nessas comunidades orais, por exemplo, é a forma de passar para frente a tradição e a cultura, matar a língua ou impedir o uso da língua, que é o tipo de pressão que esse decreto faz, é um crime contra a sua própria cultura, porque além de toda a cultura já ser pautada pela sua língua, pela língua que é exercida pelos falantes, essas línguas, por se espaldarem no exercício oral para passar a sua cultura para frente, ainda são mais prejudicadas porque não contam, por exemplo, com a escrita, como essa forma de organização cultural. E eu digo assim, ainda que tenha escrita, se tenha sistematizado a escrita de algumas dessas línguas, ainda assim não faz parte, existem elementos culturais que não vão estar abrangidos, por exemplo, pela parte escrita. E além disso, eu queria mostrar também para vocês um outro trechinho que fala justamente sobre garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. O que eu quero dizer com isso é, se o Estado é obrigado a garantir a esses povos o acesso às informações, por exemplo, ter acesso à informação que um órgão público pode fornecer, por exemplo, faz parte também desse Estatuto de Direitos Indígenas. Portanto, impedir ou dificultar o acesso desses direitos, obrigando, por exemplo, esses indígenas, esses povos originários a usar o português exclusivamente como língua de comunicação com órgãos oficiais do governo, é uma forma de contra até o que se prevê aqui na lei, além de eu achar, é claro, um crime contra uma cultura contra culturas milenares que ainda tentam resistir e sobreviver nesse território. Portanto, quando o nosso colega aqui faz uso dessas falas racistas que tentam colocar as culturas, as etnias que não fazem parte do que ele entende como etnia generalizada como inferiores, é contra tudo isso que nós estamos falando. E além disso, eu não gosto muito desse tipo de exercício, mas eu gostaria de fazer somente uma reflexão aqui. Eu não gosto porque acaba caindo em alguns estereótipos e vocês vão entender por quê. Se essa pessoa, por exemplo, que diz que ninguém mais usa essa língua deles, desses povos, né, dos povos originários, primeiro que ela nem pensa assim, por que não se usa essas línguas? Porque a gente sabe que durante todo o processo de colonização, desde 1500 e o século XVI, houve um intenso esforço, um esforço pensado e consciente de catequizar esses indígenas, por meio das suas línguas, ou seja, se aprendia essas línguas para poder catequizar e ensinar o português, para poder fazer o quê? Converter essas pessoas como povos ocupantes do território português no território, ou seja, era uma forma de garantir a ocupação do governo português, do Império Português na época, para poder impedir, por exemplo, que os espanhóis tomassem, dizer que, olha, essa terra estava em uso de Portugal, porque os falantes ali falavam português, por exemplo, e exerciam outros fenômenos, outras formas de cultura de Portugal, que não era, por exemplo, culturas locais, porque na cabeça deles, a cultura local podia ser tomada porque, então, não era ocupação portuguesa ou espanhola, então não tinha problema. Então, além dele ter um problema muito grave, uma falta de reflexão talvez do porquê que essas línguas não são faladas, porque se matou a maior parte desses povos, né? Então esses povos já não existem mais para poder passar essas línguas para frente, e o que restou é marginalizado e pouco abrangido na prática pelas leis que teoricamente teriam que amparar esses povos. Além disso, ele não percebe, por exemplo, que isso poderia acontecer com a cultura dele. O que ele entende como cultura dele, por exemplo, poderia muito bem sofrer como um decreto parecido, vamos pensar assim, uma forma hipotética, se um país como os Estados Unidos, por exemplo, decidisse que, bom, se todo mundo fala inglês, se todos os brasileiros têm que aprender inglês para poder se comunicar por aí, então por que não se abandona então o português brasileiro e só se fala inglês? Parece um absurdo, não parece? Talvez você sinta que alguém está tirando uma parte essencial da sua existência, que é a forma como você se relaciona com as pessoas, com a sua cultura, com você mesmo, por meio da sua língua materna, a língua da família, a língua das relações pessoais, de como você interpreta aquele território, como você se sente naquele território ao qual você pertence. Imagine também alguém dizer que talvez as roupas que você usa não sejam adequadas, e talvez a visão religiosa de um outro povo, como por exemplo, eu vou usar aqui como exemplo estereótipo, é claro, o islamismo, que muita gente ataca. Então, se alguém baixasse, por exemplo, uma lei agora dizendo que, não, agora a vestimenta, o traje de todas as pessoas deve ser de acordo com a lei islâmica, ou seja, com o que os povos islã acabam usando como tradição, como cultura e às vezes até como forma de representação étnica, né?
Então, desses povos árabes, por exemplo. Então, se tivesse uma lei desse tipo, essa pessoa também sentiria esse deslocamento cultural, não só linguístico, mas cultural em todos os aspectos, porque isso não corresponderia à cultura dela. E ela falha, essa pessoa falha em perceber que ele está promovendo esse tipo de discurso e ataque a esses povos, justamente a esses povos, que provavelmente ele não sentiria muita vontade se alguém fizesse isso. Porque nós falamos aqui de razões religiosas para vestir alguma roupa ou para falar uma língua, por exemplo, e apagar essas línguas é apagar também a forma de religiosidade dessas pessoas, a forma de, por exemplo, usar algumas substâncias, a forma de se vestir, a forma de pintar, de colocar, de indumentar, de adornar o seu rosto de alguma forma, também tem a ver com a sua religião, sua visão de mundo, ou seja, o mundo só pode ser cristão, né? Pode ser protestante, católico, e não pode ter, por exemplo, os outros deuses que se reconhece, por exemplo, dentro de culturas como aquelas do tronco linguístico do Tupi-Guarani, por exemplo, e que tem palavras que para representar isso. Então, se nós apagarmos completamente esses povos e as palavras e toda a forma linguística que reflete a forma de existência deles, se apaga também a sua visão de mundo e a sua forma de existir no mundo. Então, cada vez que uma língua morre junto essa forma de visão diferente. A gente apaga cada vez mais o multiculturalismo. E para quem acha que isso é um exagero, ou que esses indígenas, por exemplo, ainda têm que aprender o português, que é importante, eu concordo, aliás. O bilinguismo não existe sem a diglossia, que é o que nós chamamos aquele fenômeno de que em um território que há duas línguas, sempre há uma língua com um estatuto mais oficial que a outra. E às vezes não é o estatuto só na lei, ou seja, se qualquer língua do tronco tupi-guarani, por exemplo, do tronco tupi, desculpa, tivesse o estatuto oficial junto com o português, se o português fosse a língua de exercício de outras formas de cidadania, como por exemplo, para falar na TV, se todas as produções culturais como fossem feitas em português, ainda que outras línguas fossem reconhecidas como oficiais, elas ainda sofreriam pressão social para poder, para que se aprenda o português. Então esses povos vão ter que aprender o português, porque eles precisam acessar, eles precisam negociar, eles precisam lutar pelos seus direitos, eles precisam falar, não, aqui é meu território, eles vão falar, não, aqui eu preciso desse tipo de suporte, desse tipo de assistência do governo. E para fazer isso, eles precisam já aprender o português. E esse tipo de decreto, esse tipo de discurso só faz com que essas pessoas que já têm essa pressão para aprender o português e para abandonar cada vez mais as suas tradições, que esse processo só se acelere e que seja mais triste ainda a continuidade do etnocídio que nós temos desses povos e do território que nós conhecemos como Sudamérica ou Brasil nesse caso. Muito obrigado por ver este vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e também no TikTok, Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima!